E aí, galera? Mais um dia, é muito bom estar aqui com vocês. Eu falo aqui é o Marcos Vinícius e eu gostaria de trazer uma reflexão para esse dia para vocês. Essa reflexão ela vai se encontrar no texto de Josué, capítulo 1, mas agora no momento eu quero ler o versículo 9 com vocês para dar a introdução. Amém? Que vai dizer assim: não te ordenei isto? Esforça-te, sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos orar? Pai, quero nesse dia agradecer a tua misericórdia, agradecer a oportunidade de levar a tua palavra, de trazer uma reflexão para esse dia, para que nos faça pensar, para que estas palavras em primeiro lugar, venha alcançar o meu coração, Pai, para depois alcançar o coração de cada um deles. Eu sei que existem dias difíceis, existem dias que queremos desistir, mas hoje eu sei que o Senhor nos chama a algo melhor, a uma escolha. Senhor, em nome de Jesus, libera nossas mentes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Renova, Pai. Encha o nosso odre. Se necessário for, quebre o odre e faça novamente. Para a tua honra e a tua glória. Amém. Então, galera, nesse versículo, ele é o versículo 9. E no versículo 9 vai dizer o seguinte: não te mandei eu, esforce-te, tem bom ânimo, seja corajoso, em outras versões, né? Não pasme, não te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Só que, nesse texto, Josué, ele vai nos trazer um ponto de vista, né? Na verdade, não ele, né? Deus vai trazer um ponto de vista para nós, né? Porque aqui ele te dá uma resposta final, só que agora eu quero te dar um como. Porque muitas vezes a gente tenta chegar no lugar, mas aí você fala assim, tá, beleza, você tá me dizendo que Deus ordenou, falou para mim me esforçar, mas como que eu chego até esse ponto? Então é aí aonde nós vamos ler o contexto, porque todo texto sem contexto vira pretexto, né? Então o que vai dizer no início do capítulo 1 de Josué? Ele vai dizer o seguinte, lá no versículo 2 ele vai dizer assim: meu servo Moisés está morto, prepara-te agora, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, a toda a terra dos heteus, até o mar grande onde o sol se põe. Versículo 5. Ninguém poderá resistir todos os dias da vida, como estive com Moisés. Assim estarei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei a dar aos seus pais. Apenas esforça-te, sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que eu, meu servo Moisés, te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo 8. Não afaste de tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Aí sim vem o versículo 9, que vai dizer: não te ordenei isso? Esforça-te, sê corajoso, não tenhas medo, nem te assuste, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Então, nesse contexto, existem alguns fundamentos aqui. E quais são esses fundamentos? O primeiro fundamento aqui que você vai encontrar no texto está no versículo 2. Meu servo Moisés está morto. Então ele vai colocar para Josué que ele tem que se preparar. Então ele tem que se colocar em posição. Muitos momentos nós temos que nos colocar em posição de receber aquilo que Deus tem para nós.
Entendeu? A primeira atitude que a gente tem que tomar. Mas como que eu vou fazer isso? Simples, você vai convergir o seu caminho a algo que você tem sentido que Deus tem falado ao seu coração. Só que aí, lá no versículo 3, ele vai entregar mais um fundamento. Então, nós temos um fundamento que é se colocar no lugar onde você deve estar. O segundo fundamento: eu já vos dei todo lugar de que pisardes com as solas do pé. Então, ele está falando que você tem que seguir um caminho. Não tem como, existe um caminho. E esse caminho ele vai ser dado a você gradativo, não é do momento para o outro. As coisas têm que ir acontecendo naturalmente. Deus tem que ir agindo através da sua vida. Porque lá no versículo 9 ele vai falar para você, ele vai ser contigo. Mas para ele ser contigo, você precisa tomar sua posição. Você precisa estar no lugar onde você deve estar. No versículo 4, ele vai entregar mais um fundamento, que é que a vossa terra irá desde o deserto até o Líbano, desde o grande rio Eufrates. Aqui, na verdade, tem dois fundamentos. E quais são esses dois fundamentos? Primeiro você tem que começar a prestar atenção na voz do Senhor. Por quê? Porque ele está te dando um lugar de deserto. E esse lugar de deserto, normalmente, é um lugar de silêncio, gente. Então, um lugar de silêncio, em outras traduções, é um lugar onde você ouve uma voz, onde você vai escutar a voz, né? Outra tradução também para isso. E ele vai falar que depois, até o rio Eufrates, e o rio Eufrates, a tradução dela vai ser sujeitai-vos uns aos outros, né? Então, quer dizer, você vai tirar um tempo seu particular, entendeu? Mas também não vai esquecer de estar perto dos seus irmãos. Porque ninguém caminha sozinho. Josué não ia enfrentar essa batalha só. Existia companhia do lado dele. Ele não ia estar só na batalha. Ele tinha pessoas ao lado dele. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, irmão. Você consegue me compreender? Existem coisas que tem que acontecer. E aí sim, aí ele vai dizer, toda a terra dos heteus até o mar grande, onde o sol se põe. Eu não sei se vocês sabem, mas o horário onde Deus vinha falar com o homem na terra era o entardecer, né? No pôr do sol. Então ele está falando aqui, ó, a partir do momento em que você vai ao deserto, a partir do momento que você busca a minha face no seu íntimo, depois você compartilha com os irmãos, aonde você vai começar a ver a glória de Deus, porque aí a presença dele vai ser manifesta. Então eu dou para vocês esses fundamentos, essa é a base por onde vocês têm que estar seguindo, de acordo com a palavra aqui. Só que aí lá na frente, ele vai dizer para você fazer algumas coisas também. Bom, o fundamento você já tem, orar, buscar, então ele vai começar a falar. E o que ele vai deixar para vocês de ensinamento? No versículo 7 ele vai dizer assim, ó, apenas esforça-te e seja corajoso, cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Por que ele está falando para você não se desviar? Ele está falando que ela é um parâmetro. Ela é um parâmetro para você saber onde você vai errar, aonde você vai acertar. Que você tem que estar com seus olhos aonde? Na Escritura. Você vai manter a sua visão na palavra. A palavra de Deus, ela é viva, né? Então, todo dia ela vai se renovar. Então, todas as vezes que você vira ela vai te trazer uma solução, entendeu? Ela é a resposta que nós precisamos para esse tempo. Ela é a resposta que nós precisamos para amanhã, para hoje à tarde, para hoje à noite. Foque nela. No versículo 8 vai dizer, não afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado em obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim te fará prosperar o teu caminho. Então você percebeu, irmão, que antes do versículo 9 existe um contexto, existem coisas a ser levado em consideração. Tome a sua posição, comece a andar. Tudo é um caminho, entendeu? As coisas não vão acontecer parado, entendeu? Você vai ficar na sua casa parado? Não tem jeito. Você vai ter que tomar uma atitude, você tem que tomar uma postura para que as coisas aconteçam. Depois que isso acontecer, você tem que continuar a buscar a Deus no seu lugar de intimidade. Porque quanto mais próximo você tiver dele, melhor vai ser para você. Mas se você também, aí vem o quarto ponto, né?
Você não pode esquecer os seus irmãos. Você tem que compartilhar esse pão. Você não pode guardar as informações só para você. Você tem que dividir, entendeu? Isso é um corpo. Isso é a união, né, dos santos, né? A gente um fortalecendo o outro. Ninguém é forte, irmão. Entendeu? Existem dias maus para todos, mas quando você se encontra no seu irmão, né, como vai dizer aqui do Rio Eufrates, que a palavra significa sujeitai-vos uns aos outros, é onde a gente encontra a misericórdia de Deus. E aí sim a glória dele vem. E aí ele começa a agir na nossa vida, na vida do irmão, entendeu? Aí a nossa arrogância cai por terra, entendeu? A nossa ganância, o nosso ódio, o nosso rancor, porque quanto mais você convive com seu irmão, mais você entende ele. E você entendendo ele, você consegue analisar aquilo que está acontecendo. Tipo assim, às vezes ele está precisando da tua ajuda, mas você não sabe. Então, quando você se aproxima, ele também se aproxima de você. Porque talvez essa pessoa vai ser a pessoa que vai te levantar lá na frente. Por isso que a gente tem que estar em união. A gente tem que parar de dividir, entendeu? Deus nos ensinou a multiplicar. E nem soma, nem subtração e nem divisão. É a multiplicar. Então a gente tem que focar nisso. E para encerrar, né, eu deixo esse versículo 9, onde tudo começou, vai dizer: não te ordenei isso, esforça-te e ser corajoso, não tenhas medo, nem te assuste, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amém? E aí, qual a opinião que você tem desse texto, meu irmão? Você se identifica com ele ou não? Você gostaria de que ele falasse de que forma com você? O que você gostaria de ouvir aqui nesses vídeos? Entendeu? Deixa seu comentário aí embaixo aí, dá o seu joinha aí e que você venha ter uma semana abençoada, amém? Que a glória do Senhor esteja no coração de vocês. Abração, hein?